A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a toda a juventude que já está videologada. Começamos um pouquinho atrasados porque estávamos em um maravilhoso culto da sub-região sede internacional, um culto da juventude. Hoje passamos o dia na presença de Deus, em consagração, buscando ao Senhor. Agora à noite foi um culto glorioso. Daqui a pouquinho vamos falar mais um pouco sobre este culto. Então, por isso, estamos começando esses minutinhos atrasados. Nós queremos, desde já, convidar você a deixar o seu like nesta programação, a compartilhar, a convidar mais jovens para estarem conosco nessa noite de domingo, aonde Deus tem um propósito para as nossas vidas. Daqui a pouquinho também vamos falar a respeito do tema que está proposto para esta noite, mas neste momento, aqui comigo no estúdio, irmão Facundo Baez, irmão Pablo Macheville. Paz do Senhor, irmão Facundo, irmão Pablo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Pablo. Paz do Senhor, irmão Bruno. Amém, glória a Deus. Será que ainda temos força para louvar o Senhor? Aleluia. Temos? Então vamos adorar a Deus. Vamos em frente. Enquanto os nossos irmãos vão compartilhando, eu creio que a gente ainda tem força para caminhar mais uma milha. Os irmãos podem até estar estranhando a nossa voz meio rouca, né? Nós estamos realmente um pouquinho cansados do dia, mas estamos de pé na presença de Deus, e é isso que importa. Então vamos adorar a Deus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou.
digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, como estávamos dizendo, o final de semana foi um final de semana abençoado. Estivemos ontem um culto maravilhoso, né, irmão Facundo? Tremendo. Glória de Deus manifestando-se. A glória de Deus mesmo, tremenda ali no culto da juventude, na sede ontem. Uma presença assim que nos fazia, né, glorificar a Deus, nos levava de forma espontânea a adorar o Senhor tão forte. Aleluia. Era a presença de Deus aqui no culto ontem de sábado. E hoje continuou, porque desde cedo nos reunimos para passar o dia na presença de Deus, toda a sub-região. Tínhamos aqui, né, inúmeros jovens buscando ao Senhor, tudo dentro conforme o decreto, conforme as normas sanitárias, tudo conforme a legislação, mas buscando a Deus. E o Senhor falou conosco nesse dia. O Senhor nos tocou com a sua glória, aleluia. Foram momentos muito preciosos. O que tu achou, irmão Pablo, do dia de hoje? Foi simplesmente... não tem palavras que possam descrever, porque é aquela coisa, né, irmão Bruno? Só quem vive na presença de Deus, só quem tem uma experiência de verdade com Deus sabe o que eu estou falando aqui. Porque eu não tenho como explicar, eu não tenho como descrever o que aconteceu, porque é algo sobrenatural, é algo que está fora do nosso alcance, porque é uma presença de Deus. O Senhor vem ali e derrama a glória dele sobre nossas vidas, e é simplesmente algo que parece que nós saímos do ambiente onde nós estamos, parece que nós entramos em outra atmosfera, em outro local, em outro lugar, que a gente só consegue pensar numa coisa: Deus, Deus, Deus. E a gente só consegue falar uma coisa: glórias a Deus. Aleluia. E tu, irmão Facundo, o que é que tu nos diz desse final de semana, do dia de hoje? Como é que foi pra ti esse dia? Realmente tremendo, né? Uma experiência. É. Sempre temos experiências novas, né? Parece nessas consagrações. Sempre alguma coisa nova acontece na nossa vida. E hoje foi tremendo. Hoje foi uma glória de Deus, o culto, uma glória de Deus. A gente não podia parar de louvar, né? Não tinha como, né? Não tinha como. Era algo espontâneo. Não sei se alguns irmãos conseguiram pegar de forma online o culto, mas não tinha. Nós fizemos ali força para parar aquele momento ali, porque precisávamos também ouvir a palavra de Deus, e que foi poderosa. A palavra de Deus hoje foi vidas fantástico. entregando-se a Cristo. Foram 4 vidas ali que sem convite. Foi impressionante, né? Foi impressionante. Impressionante mesmo, porque aquelas pessoas não receberam convite. Elas simplesmente pularam ali na frente para pedir a Deus que transformasse a vida delas, que tirasse a lepra da sua vida, tirasse Aleluia. aquela chaga do pecado, aquela soberba que impede o homem e a mulher de servir a Deus. Foi impressionante. Uma mensagem contra a soberba, e a pessoa se jogar lá na frente querendo dizer: Deus, tira a soberba da minha vida. Então, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou cansado, mas estou muito alegre. Glória a Deus. A mente cansada, mas o espírito... O espírito está forte. Aleluia. Coisa boa. Aleluia. É isso que a gente tem meditado bastante. Participar online é bom. Mas estar reunido é maravilhoso, né? Como é bom a juventude estar reunida. A juventude está um ali olhando para o outro, dando força, dando ânimo para o irmão, para a irmã, dizendo: vamos caminhar mais uma milha, vamos em frente. Deus
Deus tem mais para nós. Como é que vocês... Eu quero ouvir vocês, não me deixem falando sozinho. O que vocês sentem aí para compartilhar com os nossos irmãos que estão nos ouvindo dessa experiência, da importância da consagração, da importância da juventude estar reunida? O que vocês me dizem? Primeiramente Deus, primeiramente que a palavra de Deus nos ordena a congregar-nos, né? É um mandamento. Mandamento. Se vem que o Espírito de Deus pode trabalhar, né? Através de uma live, através do YouTube, mas com certeza o que o Espírito Santo pode fazer quando a gente está congregados, unidos como irmãos, como a palavra diz, unidos em um só Espírito, com certeza o Espírito de Deus ainda mais se agrada e com certeza a glória de Deus é ainda muito mais grande enquanto em conjunto estamos realizando essa adoração, como tecnicamente se diz, adoração social. Coletiva, né, irmão Facundo? Coletivo. Nós temos a parte individual ali que Jesus ensina. Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Ora ao Pai em secreto. Mas não é só isso. Jesus também mostra a importância de estar reunido. Por exemplo, nós lemos lá na palavra de Deus que Pedro e João foram ao templo à oração, a hora nona, né? A hora de oração. E ali Deus curou aquele coxo que estava à porta do templo. Nós vemos os discípulos diversas vezes reunidos na casa dos irmãos. Por exemplo, quando Pedro estava preso, a igreja orava continuamente por ele na casa de um irmão. Então, estar congregado, estar junto, é uma oportunidade maravilhosa. E hoje foi um dia assim que me marcou porque Deus falou conosco de diversas formas. Deus falou conosco pela palavra, Deus falou por profecia, Deus falou por estudos bíblicos, Deus falou por pregação, Deus agiu por meio do louvor. Ver o coral cantando. Eu não sei se todo mundo sente o que eu sinto, assim, mas eu tenho uma alegria tão grande de ver o coral cantando, né? Eu sou uma pessoa assim que eu fico maravilhado. Eu tenho uma alegria muito grande de ver o coral. De estar com o coral. É que eu fico ali mais reservado. Mas, eu fico ali observando a juventude. A gente está, por misericórdia de Deus, né, na liderança da juventude da sede. Então eu fico mais observando, mas não só observando, eu fico adorando junto, né? Eu fico ali vibrando, alegre. Não estou no coral, mas estou adorando a Deus junto com o coral. Eu sinto uma alegria muito grande mesmo. Como é bom toda a juventude estar junto. Então, para isso nós precisamos valorizar as oportunidades que Deus nos dá, né? Inclusive, se nós formos ver, de uma forma geral, desde o culto de ontem até o final do culto de hoje, Deus veio falando num sentido, se entregar verdadeiramente a Ele. Ontem no culto à noite, a palavra que o profeta lá, ele não sabia, né, a terra lá, que nem o que estava acontecendo, mas Deus mandou ele comprar. E ele foi lá e obedeceu. E hoje, eu me lembro que eu cheguei hoje de manhã na igreja. Aí eu teve um momento de oração, eu estava prestando atenção na oração do irmão. Eu comecei a prestar assim, ele estava por acaso falando do meu lado um pouco mais alto do que os outros irmãos, e eu comecei a prestar atenção que ele falava assim: Senhor, tenha liberdade neste local, tenha liberdade de fazer o teu querer. E depois, na hora, nos primeiros louvores, a mesma coisa. Nós começamos a falar: Senhor, vem. E começamos a nos render. E como o irmão Vinícius mesmo falou, que o jejum é uma humilhação, né? É se botar em humilhação. Exatamente. Ali, subjugar a carne. Não, é algo assim que nós devemos estar ali para negar a si mesmo, né, irmão Paulo? Negar a nossa vontade para que Deus faça dele. Exatamente. E eu fiquei observando, durante aquela glória de Deus que caiu, eu vi jovens se jogando no chão. Aleluia.
Eu vi jovens pulando, Olha ali de cima, a gente observa, né? Coisa linda ver a ação de Deus, as pessoas se entregando, se rendendo, umas se prostrando, outras pulando, outras gritando, chorando. Coisa maravilhosa o que Deus fez ali no nosso meio hoje. Eu fiquei Aleluia. muito alegre mesmo. E falando da juventude, né? Que coisa boa é falar da juventude. Falando da juventude, vocês já se deram conta que várias vezes na palavra de Deus, ou seja, não é raro, Deus escolher jovens para sua obra. Deus escolher um jovem para um grande projeto, né? Ou seja, Deus quer desenvolver um grande projeto. E na hora de desenvolver esse projeto, Deus escolhe um jovem. Vocês já repararam isso? Vocês que estão videologados, já pararam para pensar isto? Quantas vezes que Deus tinha algo grandioso para fazer e na hora de escolher, Deus escolhia um jovem? São vários exemplos bíblicos. Várias passagens onde Deus nos mostra isso. Que não estou dizendo que Deus escolhe apenas jovens, mas eu estou dizendo que por muitas vezes Deus escolheu jovens para fazer uma grande obra. Vamos a um exemplo. Vamos ler as passagens que foram mencionadas tanto ontem quanto hoje, né? Ela mostra isso de forma muito clara. Segundo Reis, capítulo 5. Pode ler para nós aí, irmão Facundo. Segundo Reis, capítulo 5. Porque para Deus usar uma pessoa, Deus pode usar quem Ele quiser. Vocês concordam comigo? Deus pode usar quem Ele quiser. Mas aquela pessoa que Deus tem para, vamos dizer assim, ser um referencial, irmão Facundo. Antes de Deus usar essa pessoa, Deus precisa fazer algo. O que será que Deus precisa fazer? Trabalhar na sua vida. Exatamente. Sempre que Deus quer tornar uma pessoa um referencial, Deus, mais do que simplesmente chegar e usar aquela pessoa, Deus trabalha na vida dela. Antes dela ser usada para fazer aquela grande obra, por meio dela, Deus faz uma grande obra na vida dela, né? Então, por exemplo, José, a gente falou em outra programação, José foi trabalhado por Deus durante, vocês lembram? Durante 13 anos. Dos 17 aos 30. Deus trabalhou ali em José. A gente não vai repetir. Se alguém perdeu, pode assistir os nossos programas anteriores em que falamos sobre José. Deus trabalhou em José durante 13 anos. Da mesma maneira, dos 17 aos 30, Deus trabalhou na vida de quem? Davi. De Davi. Davi. Olha, eram dois jovens. Vocês conseguem entender o que estamos falando? Eram dois jovens. E Deus falou desde cedo o que queria fazer com eles. Mas, primeiro, o que Deus fez? Deus trabalhou. Deus trabalhou. Deus fez eles entenderem o que Deus queria da vida deles. Glória a Deus. Temos mais exemplos. Querem ver um exemplo bem forte mesmo? É o exemplo de Maria. Quantos anos Maria tinha quando foi chamada para ser a mãe do Salvador? E aí? Quantos anos Maria tinha quando foi chamada para ser a mãe de Jesus? Ela já estava noiva. Mas quantos anos Maria tinha? Maria tinha entre 12 a 14 anos. Ela já estava noiva e foi chamada para ser a mãe de Jesus. Mas como assim, irmão Bruno? Deus trabalhou na vida de Maria.
Para Maria aceitar, e diz uma coisa, irmão Pablo, irmão Facundo, para Deus trabalhar para Deus cumprir o projeto de trazer Jesus e Jesus ser criado como deveria, e até para Jesus vir ao mundo, Maria, ao dizer sim para Deus, ela estava dizendo sim para mais coisas. Por exemplo, quando Maria disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Quando ela disse isso, eis aqui a serva do Senhor, ela estava dizendo para Deus: Deus, eu aceito até perder o meu casamento. Porque ela estava noiva, prestes a casar. E de repente ela apareceria grávida, certo? Quem é que ia acreditar que aquela gravidez havia sido gerada pelo Espírito Santo? Ninguém ia acreditar. Agora, o que aconteceria, além dela perder o casamento, o que aconteceria, segundo a lei, com uma mulher que desposada traísse o seu noivo? Seria apedrejada. Seria morta. Então Maria estava dizendo: Deus, eu aceito perder o meu casamento. Eu aceito perder a minha vida. Antes de perder a vida, o que mais ela perderia? Que nome Maria levaria para que chegasse ao ponto de apedrejá-la? Levaria um nome muito feio. Tudo isso sem ter feito nada. Inclusive o próprio José quis abandonar Maria, né? E Maria sempre dizendo para Deus: eis aqui a serva do Senhor. Então, quando Deus disse para aquela jovem, para aquela menina: olha, eu tenho uma grande obra na sua vida, Deus também estava dizendo para ela: eu preciso trabalhar bastante na sua vida. Maria, eu preciso trabalhar muito em ti. Eu preciso te ensinar muitas coisas, Maria. E Maria sempre dizendo para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Assumiu os riscos que estavam ali diante dela, assumiu a possibilidade de perder o casamento, de ser difamada, de perder a vida, enfim, de viver uma vida, se sobrevivesse, uma vida terrível. Embora Deus reverteu tudo isso, Deus mudou a situação, Deus mudou o quadro, Deus honrou Maria, mas ela aceitou que Deus trabalhasse na vida dela. Ela aceitou Deus fazer uma grande obra, primeiro nela. Antes de fazer por meio dela, Deus aceitou fazer na vida dela. E essa passagem que vamos ler mostra aqui mais um exemplo. Lê para nós aí, irmão Facundo. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Pode continuar, vai lendo. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram pressa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Muito bem, até aqui, irmão Facundo. Prestem atenção. Qual era o projeto de Deus aqui? Era salvar uma vida, uma família. Era salvar quem? Naamã. Salvar Naamã. Só que para que Deus salvasse Naamã, o que foi necessário acontecer? Que uma menina fosse levada cativa. Que uma menina fosse levada cativa. Olha, essa moça, ela foi raptada, vamos dizer assim, capturada na guerra, né, para ser escrava numa terra que não era a terra dela, num país que não era o país dela. Então, sendo uma menina, né, uma menina, o que a gente entende por uma menina? Deve ser da idade mais ou menos de Maria, uns 12 a 14 anos no máximo.
E de repente, irmão Pablo, aquela moça cheia de sonhos, cheia de projetos, ela acorda e não está mais com o pai, não está mais com a mãe, não é mais livre, está numa terra longe da terra dela, não tem mais as amigas, agora vai ter que trabalhar de escrava. Como é que essa moça poderia se sentir? Triste. Derrotada, Depressiva. depressiva. Mas foi assim que ela enxergou aquela situação? Não, mesmo. Não. Ela enxergou Deus trabalhando na vida dela. Incrível, né? Que ela poderia talvez pensar da seguinte forma: bom, ele me tirou tudo que eu tinha, tirou todos os meus sonhos, me tirou da minha família, então deixa morrer. Poderia pensar, Exatamente. pensar dessa forma e deixar a mãe perecer, mas ela não fez isso. Primeiro, irmão Pablo, ela podia murmurar de Deus. Ela podia dizer assim, como é que, se Deus me ama, por que Deus me deixa passar por isso? Eu sempre fui crente, sempre fui fiel a Deus, e agora Deus deixa eu passar essa situação. Ela podia blasfemar de Deus. Segundo, ela podia odiar o Naamã com todas as forças, porque quem foi que tirou ela de casa? Ele mesmo. Foi o Naamã. Foi o Naamã que tirou ela da família dela. Foi o Naamã que, digamos, destruiu os projetos que ela tinha para a vida dela. Foi o Naamã que entrou na história para afastá-la das suas amizades, para afastá-la dos seus sonhos, para afastá-la de tudo aquilo que ela buscava. E ela podia odiar o Naamã. Porém, como é que ela enxergou essa situação, irmão Facundo? Como é que ela conseguiu ver aquilo que estava acontecendo ali à volta dela? Uma oportunidade. Uma oportunidade. Uma oportunidade tremenda. Nós vamos ter um encontro, né? Onde vamos falar sobre inteligência emocional. E eu vejo nessa jovem exatamente isso. As emoções dela não abalaram. Não se deixou levar pelas emoções. Não se deixou, meu Pablo. Ela conseguiu ver tudo que de ruim estava acontecendo, ela conseguiu enxergar o lado bom daquilo. Ela conseguiu ver a luta, uma oportunidade dela cumprir o plano de Deus. Então todas aquelas perdas, era Deus trabalhando nela para que ela manifestasse o poder de Deus e uma família fosse salva. Veja o preço que Deus pediu de uma jovem para que uma família fosse salva. Aleluia. E eu pergunto para você, eu pergunto para ti, Facundo, para ti, Paulo. Eu pergunto para mim mesmo. Você aceitaria Deus trabalhar na sua vida? Você aceitaria, para que o plano de Deus, o projeto de Deus se cumpra, você aceitaria Deus fazer com você o que Ele quer fazer? Você aceitaria Deus rasgar os seus projetos para que os projetos dele sejam estabelecidos? Você aceitaria Deus fazer com você o que Deus quiser fazer? Trabalhar em ti, tirar aquilo que está impedindo o propósito que Ele tem com a tua vida. Você aceitaria? Você conseguiria dizer o que Maria disse? Eis aqui a serva do Senhor. Se é para morrer, eu morro. Se é para perder, eu perco. Você aceitaria o que essa menina aceitou? Perder o pai, a mãe, os amigos. Perder, vamos dizer, os estudos. Perder a sua faculdade. Perdeu tudo. Perdeu tudo, Facundo. Olha o que Deus tirou dessa menina. Deus tirou tudo dela. Não ficou nada. Para que uma família fosse salva. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante que ela chega ali diante da esposa de Naamã, a sua senhora,
E ela disse: olha, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que tem em Israel. Ela não olhava o Naamã como um vilão. Ela dizia: mas que vontade de ver o Naamã curado. De ver o Naamã ter um encontro com o homem de Deus que tem lá em Israel. E outra, ela poderia então, talvez, pensar dessa forma: talvez se eu falar do profeta, falar que tem uma solução para o problema dele, talvez ele possa me ajudar com uma dificuldade minha, talvez possa me devolver para minha família, ou talvez possa fazer coisas por mim, talvez, mas não, ela simplesmente fez isso porque tinha um propósito, não esperando algo em troca, não esperando nada em troca, sabendo que Naamã poderia muito bem ser curado e quando voltasse continuar tratando ela da mesma forma. Exatamente. Como se nada tivesse acontecido. Ela simplesmente fez porque tinha um propósito. Exatamente, meu pai. Ela entrou na presença de Deus e disse: Deus, pode trabalhar na minha vida. Pode fazer comigo o que o Senhor quiser fazer. E eu repito a pergunta. Você que está me ouvindo, nós temos 50 e poucos aparelhos conectados, quem sabe tem umas 100 e poucas pessoas nos assistindo, 150. Pergunto para vocês, você aceita que Deus trabalhe na sua vida? Você tá disposto? Porque dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim, não é tão difícil, né? É só dizer. Mas quando Deus quer realmente preparar a vida desse jovem para o que ele quer realizar, aí é outra história, né, meu Facundo? Aí a história é um pouquinho diferente. Aí as coisas não são mais como a pessoa gostaria que ela fosse. A pessoa perde o controle da vida e Deus é que toma o controle da embarcação. Como é que é o hino da harpa? Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. É isso aí. Tem que soltar o cabo da nau. Tem que deixar Jesus cuidar do barco, dirigir o barco. Enquanto a gente está com o cabo da nau na mão, quem está no controle é nós. Mas quando a gente solta e entrega para Jesus, aí Jesus vai fazer o que Ele quer. Jesus vai fazer o que Ele quer. E as grandes pessoas, os grandes jovens na Bíblia que Deus usou, foram jovens que passaram por processos difíceis. Vamos a outro exemplo, irmão Facundo? Tem um outro jovem que foi composto um hino pensando na história dele, né? Quem é esse jovem? Daniel. Quem é? Daniel. Como é que foi a vida de Daniel, Facundo? Foi uma vida fácil? Não. Nem um pouco. Era um jovem também, né? Tinha ali 14 a 17 anos. E o que Deus fez com aquele jovem de 14 a 17 anos? Quantos anos tu tem, Lucas? O Lucas está aqui conosco na assessoria técnica hoje. O Lucas tem 15 anos. Então o Lucas tem hoje a idade de Daniel, que Daniel tinha naquele tempo. Imagina um jovem da idade do Lucas, da idade do Pablo, que fez 17 essa semana. Essa idade aí. O que aconteceu com o Daniel, Facundo? Ele foi também levado cativo pelo rei da Babilônia, tirado da sua terra, da sua família. E esqueci o nome da palavra do que foi. Pode falar em espanhol. Também esqueci em espanhol. Esqueci espanhol também. Sabe a palavra? Teve que descobrir um idioma que tu saiba a palavra. Ele foi tirado da família, foi tirado ali do sacerdote, junto do sacerdote. Foi tirado dos amigos. Foi ser um eunuco. Foi ser eunuco. Eunuco da palavra. Ou seja, né, ao que tudo indica, Daniel também não pôde casar. Tudo Deus trabalhando em nome de um projeto que Deus tinha com Daniel.
Será que você aceita Deus trabalhar na sua vida? Quantas coisas Deus... Porque Deus, dizer que Deus quer trabalhar é deixar Deus tirar coisas que ele entende que tem que ser tirado. E geralmente Deus tira coisas que a pessoa está apegada a ela. Coisas que para a pessoa aquilo às vezes é importante. Mas é que Deus está enxergando. Como é que Deus enxerga as coisas? Será que Deus enxerga só agora ou Deus enxerga lá na frente? Muito além da frente. Deus enxerga bem lá na frente. Deus enxerga o que tem hoje, o que tem amanhã, o que tem mês que vem, o que tem... até o resto até o último dos nossos dias, né? Deus enxerga. Então, para Daniel... O Daniel foi um grande homem, né? Foi. Daniel tinha uma qualidade, vamos dizer assim, uma qualidade ou um predicado, ou vamos dizer assim, uma honra que ele recebeu. Certa vez o anjo visitou Daniel e disse uma frase para Daniel. Você lembra, Facundo? O que o anjo disse para Daniel? Daniel, homem valoroso. Não, Deus falou algo mais forte do que valoroso. Deus disse, homem muito amado. Homem muito amado. Vocês já pensaram num jovem que o céu ama ele? Que o céu... Mão Pablo, o céu olha para aquele jovem e o céu ama aquele jovem. O céu tem um amor por aquela vida. Foi assim que aconteceu com Daniel. O anjo disse para Daniel, no céu, tu é muito amado. Imagina a alegria de Daniel, talvez, em ouvir isso. Eu fico imaginando ele pensando assim, tudo que eu passei. Na verdade, só de ouvir isso, creio eu que já tudo que ele passou na trajetória dele já valeu a pena. Porque ele passou por muitas dificuldades. E imagina ouvir isso. É maravilhoso, né? É fantástico. Não tem palavras. Não tem como explicar. Deus falar para uma pessoa, olha, o céu te ama. Mas, para que Daniel ouvisse isso aí, foi simples? Como é que foi? Foi dor atrás de dor. Foi luta atrás de luta. Ameaça, perseguição, renúncia. Leões. Né? Às vezes a gente diz assim, que Deus deixa a pessoa bem quebradinha, né? Vocês lembram aquela passagem lá do oleiro? Que o vaso quebrou na mão do oleiro e o oleiro tornou a fazer daqueles cacos de barro um outro vaso? Para Deus dar a forma que Ele quer dar, muitas vezes Deus tem que quebrar. Ou às vezes nem Deus quebra, né? É a pessoa que se quebra. Mas a pessoa tem que estar bem quebrada. Bem quebradinha. Bem quebradinha. Porque quanto mais quebrada tá a pessoa, como é que ela... Vocês acham que uma pessoa bem quebrada, ela vai ser soberba? Não. Com certeza não. Não. Se Deus colocar ela assim, olha, Facundo, lá, numa posição assim, olha, de tremendo destaque, será que essa pessoa vai ficar soberba? É difícil, né? Difícil. Por quê? Porque ela foi bem quebrada. E dizer que ela foi bem quebrada quer dizer o quê? Que cada dia que passa, ela olha pra dentro dela, ela vê só miséria. Ela vê o quanto que ela não é nada. Ela vê o quanto que ela é miserável. E aí, quanto mais Deus faz por ela, mais ela diz, não sou eu. Não sou eu. Se sente menos merecedor ainda. Sim, ela sabe, foi Deus. Se isso está acontecendo, não sou eu, é Deus. É Deus. Aleluia. Por quê? Porque a pessoa foi trabalhada por Deus. Agora, uma pessoa não trabalhada por Deus, ela fica meio ali como Saul. Saul era assim. Saul era aquele homem, assim, aquele jovem cheio de pose, né? Aquele jovem que chegava e,
olhava as pessoas de cima para baixo, tripudiava das pessoas que estavam abaixo dele, Mais alto entre. se achava grandão, se achava, né, o tal em Israel. E era o escolhido de Deus. Mas mesmo sendo escolhido, pelo fato de não ter sido trabalhado por Deus, aquele jovem se perdeu. Ou muitas vezes não se deixar trabalhar, porque eu acho que pior do que isso é quando a pessoa, quando o vaso está se quebrando, mas tenta remendar. Pega e bota de novo aquele caco no lugar e bota cola e cai outro pedaço e tenta para tentar manter, não se deixa quebrar por inteiro e se esmiuçar de uma vez. Eu acho que isso é pior ainda, uma pessoa que chega a esse ponto de começar a quebrar, mas querer simplesmente juntar os cacos É a e pessoa começar... querendo ajustar as coisas, né? Pra querer dar uma Exatamente. ajuda para Deus. Uhum. Por exemplo, Jesus disse uma coisa. O que Jesus disse? Jesus falou assim: se a semente de trigo caindo em terra não... Lembram? Se a semente de trigo caindo em terra não morrer, ela não pode dar fruto. Tem como uma semente dar fruto se ela não morrer? Não, Para a semente dar fruto, o que é incondicional para ela? ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Pega ela, bota, Não há outro jeito. bota no sol pra secar, taca ele na terra. Tem que morrer. Tem que morrer. A semente só dá fruto depois que morre. Porque se ela não morrer, o que é que vai continuar ali? Semente. Só a semente. A semente que não morre continua semente. Mas a semente que morre dá uma linda árvore. Uma árvore frondosa, cheia de frutos. É a semente que morre. Mas tem gente que não aceita morrer. Não aceita a cruz, né? Não aceita a renúncia. Não aceita o caminho que Deus quer para a vida dela. Então, quando Deus coloca as coisas assim, ó, vai guiando a pessoa pelo caminho que vai deixá-la bem trabalhada, ela vai e quer fazer o que o irmão Pablo falou. Ela quer ir dando uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali. Hoje a gente tentou identificar isso pelas saídas de emergência que a gente tem no templo, né? E eu pedi para um jovem caminhar em direção à porta principal. Porém, enquanto ele ia em direção àquela porta principal, ele tinha, durante 2 oportunidades, saídas para que ele não continuasse naquele caminho. Então ele tinha a opção de querer continuar naquele caminho que o levaria aonde ele precisa chegar, mas que era um caminho difícil, ou ele tomava uma outra alternativa e seguia fazendo o que ele queria fazer. Aleluia! Então assim é conosco. Assim Deus quer fazer coisas maravilhosas. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas depende da gente aceitar morrer. Então aceitar que Deus trabalha na sua vida é aceitar morrer. É tomar a cruz, é levar a sentença de morte. É dizer: Deus, eu desisto do que eu quero. Eu quero o que o Senhor quer. Imagina, o irmão Facundo, às vezes eu fico conversando com ele, né? Várias vezes, assim, a gente conversa bastante. Imagina, irmão Facundo, uma geração de jovens aceitando abrir mão da sua vontade e dizendo sim para o que Deus quer. O que pode acontecer com uma juventude assim? O impacto espiritual seria muito grande, né? Imagina se a gente conseguir. John Wesley falou isso. Vocês lembram o que John Wesley disse certa vez? John Wesley é aquele grande pregador, né? Tá no livro ali dos Heróis da Fé. Foi o fundador do movimento metodista wesleyano. John Wesley foi um exemplo para todos nós. E certa vez John Wesley disse a seguinte frase: ele orou a Deus dizendo: dai-me 100 homens que não temam nada, senão pecar contra ti, e a ninguém amem senão o Senhor, e com eles eu abalarei o mundo. Essa foi a frase de John Wesley. Ele pediu 100 homens para Deus que fossem desta forma.
E ele disse: Deus, se tiver 100, eu consigo abalar o mundo todo com eles. Agora imagine, irmão Facundo, se a gente tiver 2.000 jovens, como costuma ser ali os retiros, né? Nossos retiros gerais. Uma média de 2.000 jovens. Imaginem 2.000 jovens de verdade dizendo: Deus, eu aceito o Senhor trabalhar na minha vida. Eu aceito o caminho que o Senhor tiver. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. O que Deus vai fazer? Vai ter uma explosão extraordinária. Vão ter jovens assim que vão chegar em lugares que eles jamais sonharam. É o que a gente estava cantando hoje ali, né? Coisas que ninguém sonhou. Coisas que não são normais. Pela fé acontece. Mas o que é essa fé? Será que fé é simplesmente dizer eu acredito? Será que isso é fé? Não. O que é a fé? A fé é ainda que a gente não veja, ou ainda que a nossa razão diga uma coisa, a gente acredita, tem a convicção de que vai ser muito mais além do que aquilo. E segue aquela revelação. Exatamente. Tipo Abraão, quando ele teve um primeiro interessante, porque quando Deus fala primeiramente a Abraão a promessa de que ele teria uma descendência enorme, ele não acredita. Ele ainda ri e se humilha, né? Se prostra e não entende como é que isso vai acontecer. Mas aí depois dos anos a palavra de Deus diz que ele contava os dias para que a promessa de Deus se cumprisse. Então pode ser que as pessoas confundem, né, que pensam que fé é uma emoção, um sentimento, mas não, é que fé é também aquilo, vem com aquilo da inteligência emocional. Fé é muito mais do que a emoção e o sentimento. Fé é contrariar tua própria razão. Exato. E ter convicção da palavra de Deus. Exatamente. Posso ler um? Pode ler. Que a Bíblia fala sobre a fé. Em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Pois por meio da fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Muito bem. Me diga uma coisa, falando aí de Abraão. Se quando Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão tivesse dito assim: Deus, eu acredito no que o Senhor está dizendo, que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação, engrandecer meu nome, mas não tivesse saído, será que ele realmente estava crendo? Não, né? Não tem. Porque a fé sem obras é uma fé morta. É uma fé morta. Então, às vezes o jovem diz: eu creio, mas não toma a atitude que precisa tomar. Exatamente. Para Deus fazer de Abraão uma grande nação, o que Deus tirou de Abraão? Tirou a família, tirou a terra, a parentela, a casa do pai, tirou o que ele tinha. Abraão foi trabalhado por Deus. Inclusive, muitas vezes nós até saímos. Nós até saímos de onde nós estamos. Deus manda nós fazer alguma coisa e nós até começamos a fazer. Mas o que Abraão fez? Levou Ló junto. Ficou um tempo com seu pai. E Deus não queria nada daquilo. Deus simplesmente disse: sai da tua parentela. Não leva nada que está na tua casa. Simplesmente sai. Ele fez o que Deus mandou. Mas ele ainda quis dar aquele jeitinho dele. Quis acrescentar mais algumas coisinhas. E aí Deus foi tirando. Deus foi tirando. Agora é diferente de Ló, né? O Ló não aceitou muito ser trabalhado por Deus. Ele quis ficar, se acomodar. E aí, o que aconteceu com Ló? Perdeu tudo. Olha a diferença de Abraão e Ló. Abraão começa a história perdendo tudo. E chega ao final da vida um grande homem.
foi pai aos 100 anos, Deus cumpriu a promessa, deu Isaac, deu a parte da terra prometida ali, ele conquistou, nem que fosse ali um lugar para enterrar a esposa e depois ele mesmo ser enterrado. Deus começou a operar em favor de Abraão, enriqueceu Abraão, Deus prosperou Abraão. Agora, como foi com Ló? Ló foi exatamente o contrário, porque Ló não aceitou, aquele jovem não quis ser trabalhado por Deus, ele começou muito bem. Aí ele saiu com Abraão, ele estava com gado, com pastores, né? Chegou lá na terra de Sodoma e daí a pouco perdeu tudo. Perdeu a fazenda, perdeu as riquezas, perdeu a esposa, perdeu as filhas, perdeu tudo. Olha o gráfico de uma pessoa que aceita a vontade de Deus e de uma pessoa que não aceita ser trabalhada por Deus. De uma pessoa que aceita Deus trabalhar na vida dela e de uma pessoa que não aceita Deus trabalhar na vida dela. O gráfico é o contrário. O de uma vai ascendendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. A da outra, a gente vai ver que ela vai declinando. A pessoa só vai declinando, só vai declinando. Enquanto quem vai aceitando, Deus vai levantando ela. Deus vai colocando ela de pé. Deus vai surpreendendo. Isso porque ela aceita Deus trabalhar na vida dela. Deus fazer o que Deus quer fazer, tirar o que Deus quer tirar. Deus nos tira, como disse ali um pouco antes, Deus tira coisas que para nós são importantes, mas que são necessárias Deus tirar para cumprir a sua vontade. Amém? O que você me diz aí no chat? Quero saber o que vocês pensam. Vocês aceitam Deus trabalhar na vida de vocês? Vocês querem que Deus trabalhe? A gente quer a grande obra, mas não quer o trabalhar dessa grande obra. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus com aquele hino. Enche-me da tua glória. Vamos pedir a Deus que... Vamos pedir a Deus que nos encha da sua glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo os irmãos dizendo amém no chat, amém. Deus está vendo você dizer amém. Deus está vendo o teu amém. Deus, eu aceito ser trabalhado por ti, eu aceito, eu aceito. Aleluia. Esse hino, ele fala muito conosco. Aleluia. Glória a Deus. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Glória a Deus. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como a Eliseo y muéstranos el cielo, y muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.
suas vozes neste lugar. Ainda que pareça loucura, ainda que não seja normal, pela fé acontecerá. Coisas invisíveis que ninguém tocou, sons lá dos céus que ninguém escutou, coisas que não são normais, coisas sobrenaturais, pela fé acontecerá. Abre os nossos olhos como a Eliseu e mostra-nos tua glória, e mostra-nos tua glória. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Diante da glória, demônios caem, almas de voz, já não há enfermidade. O céu aqui está. Diante da glória, demônios caem, almas de voz, já não há enfermidade. O céu aqui está. Lembra-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Diante da glória, demônios caem, amor de voz, já não há enfermidade. O céu aqui está. Diante da glória, demônios caem, amor de voz, já não há enfermidade. O céu aqui está. Aleluia. Vocês se lembram que quando uma mulher ela foi visitar Jesus, ela queria oferecer a Jesus o seu melhor. Ela queria oferecer para Jesus o melhor. Ela tinha um vidro de perfume. O perfume custava o salário de 1 ano de trabalho. Era o valor daquele perfume. E aquele perfume estava num vaso. E o que aquela mulher fez? Para que aquele perfume enchesse aquele ambiente, o vaso teve que ser quebrado. Quando o vaso foi quebrado, o perfume encheu toda a casa. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia. É isso, sabe, esta coisa gloriosa de Deus que tem na tua vida, para que isso chegue a outras pessoas. O teu vaso tem que ser quebrado. A tua vida tem que ser quebrada. A tua vida tem que ser trabalhada. Aquilo que de Deus está dentro de ti, para encher outras pessoas. Oh,
aleluia. O teu vaso tem que ser quebrado. O teu vaso tem que ser quebrado. Aleluia. Oh, glória a Deus, há uma presença de Deus aqui nesse estúdio. Aleluia, oh, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Irmão Bruno, por que o senhor bate tanto nesta tecla? Porque não é admissível que um monte de jovem viva abatido, viva se sentindo derrotado, enquanto o que está acontecendo contigo é Deus trabalhando na tua vida para o projeto dele cumprir. E você quer sair da igreja, quer sair da juventude, quer deixar de ser crente, quer desistir de tudo, mas por favor, tudo que está acontecendo é Deus quebrando o teu vaso para o perfume encher a casa. Você vai pedir para Deus, eu vou pedir para Deus agora: enche-me da tua glória. Enche-me da tua glória. Eu vejo pessoas dizendo que estão sentindo a presença de Deus. Oh, aleluia, é uma presença de Deus, algo bom está aqui. Está no nosso meio. Oh, aleluia, tem mais pessoas dizendo que estão sentindo a presença de Deus. Sabe o que é isso? É que Deus está nos quebrando aqui. E à medida que Deus vai nos quebrando, você vai recebendo a presença de Deus. Quanto mais Deus me quebrar, mais a glória dele vai poder se manifestar. Enquanto Deus não quebrar o Bruno, a glória dele não pode manifestar. Mas à medida que Deus vai me destruindo na minha soberba, à medida que Deus vai mostrando pro Bruno: Bruno, tu não é nada, Bruno, tu não é nada, tu depende de mim para tudo. Oh, aleluia. Quanto mais Deus vai me quebrando, mais a glória dele pode aparecer. Será que Eliseu foi quebrado para receber para ver a glória de Deus? Olha, eu não sei. Aleluia. 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 O que eu sei é que havia um terço daqueles seres que não queriam ser trabalhados por Deus. E Deus os tirou de lá. E Deus preparou aquele lugar para nós, para pessoas quebradas, para pessoas moídas, para pessoas que foram moídas pelo trabalhar de Deus, mas que ainda assim continuam na presença do Senhor. Vamos pedir, enche. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Diante da glória, demônios caem, a morte foge, já não há enfermidade. O céu aqui está. Diante da glória, demônios caem, a
enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu, Senhor. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, Senhor. Traz aqui o céu. Aleluia. Aleluia. Desculpem, irmãos, mas a presença de Deus está aqui. Todo mundo aqui no estúdio está chorando. Há uma glória de Deus muito grande aqui. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enfermidade vai embora no nome de Jesus, no nome de Jesus. Em teu nome, Pai, declaramos essa cura. Em teu nome, Senhor. Diante da tua glória, diante da tua glória. Diante da glória, demônios caem, a morte foge, já não há enfermidade. O céu aqui está. Diante da glória, demônios, aleluia, já não há enfermidade. O céu aqui está. Diante da glória, demônios caem, a morte foge, já não há enfermidade. O céu aqui está. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu.
Aleluia. 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 O Espírito Santo está falando com alguém que estava para cortar os seus pulsos. O Espírito Santo está falando contigo. Tudo que está acontecendo na tua vida é um trabalhar de Deus para o projeto que o Pai tem para cumprir contigo. O Espírito de Deus fala contigo. Não tires a tua vida. És precioso para Jesus. Aleluia. Deus tem algo grandioso para fazer contigo. Jogue fora este objeto que usaria para cortar os teus pulsos, porque Deus hoje te toca com a glória dele. Aleluia. Receba a presença de Deus, você. Receba a presença de Deus. Deus está aqui e Ele está te tocando agora. Aleluia. Diga a Deus, eu quero ser trabalhado por ti. Deus, eu quero, eu aceito. Dói, mas vale a pena. Oh, glória. Oh, glória. Essa é a nossa guerra, nenhum jovem se perderá. Nós vamos sendo quebrados, moídos, mas ninguém vai se perder. Aleluia. Nós vamos nessa batalha, irmão, irmã, moço, moça. Enquanto Deus vai nos quebrando, enquanto Deus vai tirando o nosso eu, aleluia. Deus vai levantando também a juventude. Quanto mais Deus nos quebra, mais a juventude fica de pé. Quanto maior a luta, maior a glória de Deus. Orai, orexara, bagara, bagara. Queria que você visse o estúdio que está em lágrimas. A presença de Deus tomou este lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enche, Senhor. Nos enche desta tua glória. Oh, nos enche da tua glória. Nos enche da tua glória. Oh, nos enche da tua glória, nos enche da tua glória. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, e é por isso que falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, seja quebrado,
Contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, para a juventude, eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então você vai pedir para Deus: enche-me da tua glória. Deus, eu estou atribulado. Deus está dizendo, esta leve e momentânea tribulação é Deus te quebrando para produzir um eterno peso de glória. Vamos pedir mais uma vez: enche-me da tua glória. Isso é tão importante, é tão importante. Esse quebrar de Deus é importante para que a glória venha. Vamos pedir, vamos pedir. Oh, Espírito de Deus. E Eliseu que teve que sacrificar parte da sua vida para um dia ter essa experiência de ver a glória de Deus. Eliseu sofreu muito, irmão Facundo. Eliseu era filho de fazendeiro e deixou a herança para ser servo de Elias. Eliseu tinha dinheiro, largou o dinheiro. Tinha fazenda, largou a fazenda. Era herdeiro do pai e deixou a herança. Eliseu tinha uma boa vida, se tornou servo de Eliseu. Os que andavam à volta de Elias, para seguir Elias, os que andavam à volta de Elias desprezavam Eliseu. Mas Eliseu estava olhando a glória de Deus. Eliseu foi muito quebrado, o pessoal chamava ele de calvo, de careca, desprezava Eliseu. Mas ele olhava para a glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os olhos espirituais de Eliseu estavam abertos. Você pode pedir: abre os meus olhos, Deus. Eliseu orou: Deus, abre os olhos desse moço, desse jovem, como o Senhor abriu os meus olhos. Abre os dele. É isso que Deus vai fazer contigo. Deus vai abrir a tua visão. Oh, rabagachara. Anjos do céu venham cantar. Escuto suas vozes neste lugar. Aleluia. Ainda que pareça loucura, ainda que não seja normal, pela fé acontecerá. Coisas invisíveis que ninguém tocou, sons lá dos céus que ninguém escutou, coisas que não são normais, coisas sobrenaturais, pela fé acontecerá. Abre os nossos olhos como a Eliseu e mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Enche-nos da tua glória, enche-nos da tua glória. Traz aqui o céu, traz aqui o céu. Aleluia. Glória.
Pode falar, irmão Facundo. Se quiser falar, pode. Aleluia. Aleluia. Incrível. Fala, Nós irmão estamos Pablo. pedindo para Deus nos encher da glória dele. Nós estamos pedindo para o Senhor fazer as coisas acontecerem. Não digo pedindo para Deus nos abençoar com coisas materiais. Não falo dessa forma. Mas eu digo assim, ó, nós estamos pedindo para Deus nos encher do Espírito Santo. Nós estamos pedindo para o Senhor nos usar. Estamos pedindo, mas meu irmão e minha irmã, Deus só vai fazer isso no momento que nós abrirmos mão de nós mesmos. Deus só vai nos encher da glória dele no momento que nós falarmos para ele: Senhor, faz tudo novo, quebra esse vaso, se tiver que quebrar, faz a tua vontade, não importa se vai doer, se não vai doer, se vai machucar, se vai demorar tempo até acontecer, se vai passar muito tempo, não. Se vai vir luta, se vai vir adversidade, se vai vir dificuldades, não. Deus só vai nos encher e Deus só vai nos usar no momento que nós falarmos a Ele: Senhor, Tu tem total liberdade de fazer o que te apraz, de fazer a Tua vontade, de fazer o Teu querer. Porque, meu irmão e minha irmã, não adianta nós cantarmos, enche-nos da tua glória. Não adianta nós falarmos: Senhor, traz aqui o céu. Não adianta se nós não colocarmos isso na nossa cabeça. Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. Não importa se vai machucar, se vai doer, não importa. Não importa. Jesus, quando nós estudamos sobre Jesus foi o mais desprezado, Jesus foi o mais humilhado, rejeitado. Mas, meu irmão, ele chegou no final. E o que ele fez? Meu irmão, ele fez algo que nenhum outro poderia fazer. E é pelo que ele fez, é por ele ter dito: Pai, faz o teu querer, faz a tua vontade. É por ele ter feito isso que você está aí, que você está nos assistindo esta noite, que você tenha liberdade de dizer: Jesus, Espírito Santo, Deus, enche-nos da tua glória. É por causa disso. Então, se Jesus fez isso por você, meu querido e minha querida irmã, se entregue, se humilha e não olha para as adversidades, não olha para as lutas, não olha para as dificuldades, só olha para o alvo, que é Cristo. Coloca Deus na frente e o mais Ele vai fazer na tua vida. Coloca Deus na frente, coloca Deus trilhando a sua frente, te guiando, te mostrando o que deves fazer. E não olha para a adversidade, não foca nisso, mas foca em Deus, porque as lutas vão vir. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas o Senhor Jesus logo diz: mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi Ele, gente. Quem venceu o mundo foi Ele. Quem venceu as tentações, quem venceu a carne, aleluia, foi Ele. Quem pisou na cabeça da serpente foi Ele. Quem foi ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte foi Ele. E através dele, você, eu, nós que estamos aqui, nós temos a liberdade, nós temos o livre acesso. E através dele, nós podemos dizer: Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. Então, só assim nós poderemos cantar: enche-nos da tua glória. E o Senhor vai encher da glória dele. Mas nós precisamos nos entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmão Facundo, dirige uma oração. Irmão Facundo, vamos orar a Deus. Posso contar uma experiência que eu tive hoje? Que hoje realmente eu teve uma pequena experiência. Mas na realidade foi uma atitude que eu tomei, tão pequena, mas que na minha vida espiritual, na minha vida não, eu acho que foi algo todos puderam sentir, mas eu realmente, como agora e como no culto, sentimos a glória de Deus. Realmente estávamos com a glória, o peso da glória de Deus em cima de nós, e ainda estamos, não conseguimos, não queremos
deixar de sentir Não. essa glória. Hoje, interessante que muitas vezes pequenas atitudes que Deus nos mostra para tomar, de sacrifício, de renúncia, podem nos levar a nos aproximar e ter experiências. Jovens estão tendo muitas oportunidades de ter experiências com Deus e por coisas pequenas não estão conseguindo, né? Hoje eu vou contar uma experiência que tive hoje. Eu fui o intervalo, teve um intervalo da consagração, eu fui comprar, me deram um kit Nenhum Jovem Se Perderá, a bolachinha e o suquinho, e fui comprar mais um salgado. Aí quando eu fui sentar na mesa, coloquei o kit e os meus salgados para comer, Deus falou: não come, espera até o final do culto. E eu, meu Deus, cheirinho, tava tudo aí. Pá, será que é mesmo? E eu fui orar e não senti paz. Tá, eu guardei as coisas e fui orar para a igreja. E olha só como o culto para mim foi extraordinário, realmente. A glória de Deus se manifestou, eu senti Deus comigo por uma atitude, mas claro, num momento, às vezes é um momento que vai te dar a vitória. É uma pequena atitude que pode te abrir a mente, te abrir o caminho. Isso é aí que tem que estar, nesses momentos é que você mais tem que se aferrar a Deus, né? Essas oportunidades que os jovens, eu acho que Deus está dando para a juventude. Exatamente, a gente aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Deus queria trabalhar em ti mais um pouquinho. Queria trabalhar mais um pouquinho. Deus queria trabalhar mais um pouco. E quanto mais Deus trabalha, mais o perfume enche a casa. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu o que estamos compartilhando com você sobre a importância de aceitar o trabalhar de Deus na nossa vida? Você conseguiu compreender isso? Nós contamos com você para sermos uma juventude poderosamente usada nas mãos de Deus. Nós não podemos aceitar menos do que toda a vontade de Deus. Não podemos aceitar. Então nós vamos continuar batalhando aqui nos programas, vamos continuar batalhando as consagrações, toda oportunidade que Deus nos der, para que todos vocês, todos nós juntos, conquistemos os planos de Deus para nós. Aleluia. Então vamos dirigir Deus uma oração, meu Facão. A gente já está chegando no finalzinho do programa. Passou depressa, né? Quando a glória de Deus enche assim, passa mais depressa ainda. Aleluia. Mas que bom estarmos até quase meia-noite debaixo desse peso de glória que começou. Hoje começou às 9 da manhã, mas estamos desde ontem aí nesse movimento de buscar a presença de Deus. Deus tem nos surpreendido aqui nos nossos cultos, eu fico assim maravilhado. Graças a Deus. E vamos seguir sendo trabalhados por Deus. Quanto mais Deus quebrar, mais a glória vai encher. Então vamos orar, irmão Facundo, vamos orar a Deus. Espírito Santo, continuamos delante de tu presencia, Padre. Ante esta gloria, Señor, que se ha hecho manifiesta ante nosotros y ante todos nuestros hermanos que están escuchando, Padre, creemos, Señor, en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu gloria. Como ya hemos declarado, Padre, creemos, Señor, que nuestra adoración, cuando hecha, Señor, verdadera, Señor, cuando es hecha de nuestro propio Espíritu, Señor, cuando es que nosotros sometemos nuestro espíritu, Señor, a ti, cuando sometemos nuestra carne a esclavitud, para que tú seas el que surja, para que tus planes se cumplan, para que tus planes se establezcan en nuestras vidas, cuando aprendemos a renunciar, Padre, y pedimos, Señor, que tu reino venga, cuando aprendemos, Señor, a negarnos a nosotros y querer, Señor, simplemente tu gloria, simplemente, Señor, aquello que tú tienes para nosotros, simplemente tu presencia,
simplemente es el fuego de tu Espíritu lo que nos satisface, lo que nos hace, Señor, avanzar, lo que nos hace perseverar. No, Señor, lo que el enemigo quiera ofrecer, no lo que el enemigo quiera, Señor, traer, Señor, un placer superficial, un placer momentáneo. Nosotros, Señor, queremos mirar, Señor, hacia adelante. Queremos mirar como tú miras, Padre, y queremos, Señor, colocar, Señor, nuestras actitudes en tus manos, Señor, que nuestras obras sean confiadas a ti, Señor, para que incluso cuando no entendamos, Señor, por qué tomamos ciertas actitudes, por qué tenemos que estar atravesando por ciertas circunstancias, por qué tenemos que estar atravesando por ciertos momentos, pero nosotros sometemos nuestra voluntad a ti, nosotros sometemos nuestra actitud a ti, nuestro comportamiento a ti, y queremos que nuestra actitud, nuestro comportamiento, todo lo que hagamos te agrade, Señor. Nosotros creemos y confiamos en ti, como dice tu palabra. Confía, Señor, tus obras y tus pensamientos serán establecidos, y en eso creemos, Padre, que podemos someternos a ti, Señor, y dejarnos ser trabajados, dejarnos ser, que tú nos moldees, tú moldees nuestra vida, tú moldees nuestra mente, aunque no entendamos, pero después de un tiempo vamos a entender por qué, después de un tiempo vamos a entender la razón, vamos a ver el resultado en el mundo espiritual, vamos a ver el resultado de aquella pequeña actitud, de aquellas grandes actitudes y pequeñas actitudes que tú nos impulsas a hacer en el nombre de Jesús. Padre, nosotros queremos tu gloria por sobre todas las cosas, tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, llena, Señor, a los jóvenes, llena, Señor, a esta juventud de sed, de hambre por tu presencia, de sed por tu gloria, Padre, y por querer tu voluntad y tu reino sobre su vida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y creemos que tú harás maravillas en cuanto nosotros nos sometemos a ti, en cuanto nosotros te podemos adorar en espíritu y en verdad, con esta sinceridad que significa la adoración en espíritu, en verdad, con sinceridad, con transparencia. Espíritu Santo, queremos que tu gloria se manifieste. Creemos que grandes maravillas acontecerán y que estarás usando, Señor, a los siervos, a tus hijos, a los jóvenes, que puedan, Señor, someterse a este trabajar tuyo. Oh Espíritu Santo, te damos gracias. Aleluya. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a sua presença conosco nessa noite. Aleluia. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos de volta, mais um programa com a presença de Deus. Inclusive, domingo passado, fizemos aquele programa com o tema Efatá, e depois do programa saiu um hino. Hoje não vai dar tempo de o Facundo e do Pablo cantarem um hino que saiu após a programação, mas vamos ver se domingo que vem a gente já consegue trazer para você mais uma canção que Deus está nos dirigindo. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, domingo que vem, estamos juntos novamente. Vamos nos abençoar dizendo paz, oração e união. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.